Fala, gente bonita! Vamos seguindo que hoje tem aulinha de leve dos bruxões da redação. Na aula de hoje, inclusive, discutindo um tópico fundamental que diz respeito à estrutura do seu texto. Nós vamos falar sobre o parágrafo argumentativo. Se você não assistiu a aula anterior, a aula 8, é legal você dar nela uma olhadinha, porque nela nós discutimos um pouco sobre repertórios relacionados ao poder, à influência e ao papel da mídia tradicional. E por que eu estou te sugerindo hoje isso? Porque hoje nós vamos discutir o parágrafo argumentativo mobilizando os repertórios que nós vimos na aula anterior, na aula passada. Inclusive hoje você vai ver uma coisa muito interessante, que é como mobilizar esses repertórios, como utilizar conhecimentos para discutir temas que não parecem ser diretamente relacionados com eles. Afinal de contas, quando você discute o papel da mídia, você não está necessariamente vendo repertórios e conhecimentos para discutir televisão, jornal, mídia tradicional, como um tema, um recorte na redação do Enem. Você está mobilizando conhecimentos que podem ser utilizados em uma diversidade de temas, como você vai ver também na nossa aula de hoje. Muito bem, então vamos começar a nossa brincadeira. E, primeiro de tudo, nós vamos pensar um pouquinho sobre qual que é a estrutura desse parágrafo argumentativo. Lembrando, o parágrafo argumentativo é o parágrafo 2 e o parágrafo 3 do seu texto. O primeiro é o introdutório e o final vai ser o conclusivo. Bom, o parágrafo argumentativo vai sempre ter a função de desdobrar um dos elementos que você apresentou na sua tese. Se você não lembra o que é tese, dá uma olhadinha na aula da professora Aline Bessa, aqui dos Bruxões do Enem, que fala especificamente sobre essa parte fundamental do seu texto, que é a âncora fundamental de onde vai se desdobrar a sua argumentação. Então você foi lá no primeiro parágrafo e apresentou a sua tese, ou seja, os dois argumentos, os dois pontos que você pretende discutir ao longo da sua redação. O parágrafo 2 vai desdobrar um dos pontos da tese e o parágrafo 3 vai desdobrar o outro ponto, da sua tese. Bom, esse parágrafo ele é iniciado por um tópico frasal, uma frase que vai anunciar o que vai acontecer naquele parágrafo. Então a primeira frase vai apresentar aquele argumento, beleza? Para, mais uma vez, organizar, hierarquizar as suas ideias. Muitas vezes as pessoas ficam se perguntando, será que o meu texto não vai ficar muito repetitivo? Se eu trago as duas ideias na tese, depois eu vou repetir, essa ideia inicialmente em cada parágrafo. Quando você vai concluir, você recupera, retomando essas ideias. Será que o texto não fica repetitivo? Não, ele fica organizado. E é isso que o corretor quer ver. Quanto mais organizado seu texto, mais fácil é para o corretor identificar que você está cumprindo com todas as prerrogativas para poder alcançar a nota máxima. Bom, então você vai começar com a apresentação de qual vai ser o argumento na primeira frase, no tópico frasal, e depois você vai desenvolver fundamentando o seu argumento. Como que você fundamenta o seu argumento? Você fundamenta usando repertório, conhecimento de mundo, podendo mobilizar conhecimentos que estão nos textos motivadores e conhecimentos que você leva da sua formação e das aulas aqui do curso dos Bruxões da redação. Bom, se você não lembra como que é usar repertório, dá um pulinho lá na nossa aula número 4. Eu tô lá te explicando direitinho quais que são os mecanismos e as estruturas adequadas para você trazer o conhecimento, o conteúdo para o seu texto de maneira fundamentada e legitimada, que é aquilo que o Enem quer ver. Bom, lembrando, você sempre precisa articular o seu argumento de maneira explícita ao tema que foi proposto. Então um erro que é muito comum é quando o aluno empolga com o repertório, com o conhecimento de mundo, que ele falou, pô, isso aqui é mó maneiro, e aí o que ele faz? Ele acaba gastando o parágrafo inteiro discutindo esse repertório e esquece de voltar nas palavras-chave do tema. Não pode fazer isso de jeito nenhum, senão você vai ser penalizado na sua competência 3. Bom, vamos lá, segue mais um pouquinho comigo. Fiz aqui um parágrafo, Um parágrafo inexistente, só composto de lá, só para você entender melhor aí a estruturação desse parágrafo argumentativo. Minha frase inicial é o tópico frasal que apresenta o argumento. Então tá ali, um azulzinho mais escuro, lá. O meu repertório vai ser o conhecimento de mundo que vai fundamentar, que vai comprovar esse argumento. Então eu apresento ali o meu repertóriozinho na minha cor vermelha, lá. E depois eu tenho que articular explicitamente esse repertório com o tema, e eu venho com o terceiro é o terceiro período aqui desse parágrafo, em que eu vou explicitamente mostrar como que o repertório que eu trouxe, que o conhecimento de mundo que eu apresentei, se relaciona com a discussão que me foi proposta. Beleza? Valdir, você está colocando aí nessa ordem? Eu sempre tenho que fazer nessa ordem?
Não, o tópico frasal sempre tem que ser o primeiro, já que você está ali apresentando o seu argumento. Porém, a articulação com o tema e o repertório propriamente dito, eles podem ser feitos na mesma frase, eles podem ser feitos com ordem diferente, depende da maneira como você vai articular. Porém, todos os exemplos que eu vou te mostrar aqui seguem essa mesma estruturação porque é a mais clara, a mais simples de fazer e a que deixa mais evidente que você sabe como articular o seu repertório com o tema que você está apresentando. Beleza? Bom, segue aqui então comigo. Vamos ver alguns exemplos. Aí, eu peguei o seguinte tema para a gente começar a se divertir. Hábitos sustentáveis. O que hábitos sustentáveis tem a ver com televisão, né? Com a mídia? Nós vamos ver aqui agora, nesse argumento, nesse repertório. Bem, além disso, bom, se eu comecei aqui com além disso, eu estou te dando então um exemplo de terceiro parágrafo, tá? O meu segundo parágrafo. Veio, trouxe um argumento, fui para o terceiro. Além disso, tópico frasal, a minha frase inicial que apresenta a ideia a ser discutida. A grande negligência da mídia com relação à questão ambiental, o que faz a população não se dar conta da necessidade de mudanças. Pô, logo no tópico frasal já ficou clara aqui a relação que eu estou querendo estruturar. O que eu estou dizendo? Que a mídia negligencia a questão ambiental, negligencia a questão dos hábitos que podem ser modificados para a gente enfrentar a mudança climática. Então, essa é a minha frase inicial. Atenção, o meu parágrafo tem a obrigação de cumprir com essa frase inicial. Se você apresenta um tópico frasal que diz, vou discutir isso aqui no meu parágrafo, e você vai discutindo, vai desenvolvendo, e você vai para outro caminho, e você não cumpre naquilo que você promete, você vai perder ponto na competência 3. Se você apresenta uma ideia inicial naquele parágrafo, e na frase inicial, e ao longo do parágrafo você discute duas ideias, uma que é o cumprimento daquilo que você apresentou, e uma outra ideia, o objetivo do seu parágrafo não está claro, e você vai perder ponto na sua competência 3. Então, apresentei aqui a ideia mais bem clara de que há uma negligência, tá, da televisão, da mídia tradicional como um todo, com relação aos temas de meio ambiente. Vamos ver como que eu vou fundamentar, como que eu vou comprovar isso daí. Eu venho direto para o repertório no meu segundo período. Tal situação pode ser analisada à luz da teoria do agendamento, proposta por McCombs e Shaw. De acordo com os pesquisadores, a decisão de quais conteúdos serão transmitidos nos meios de comunicação pauta a discussão pública e os assuntos mais comentados, de modo que deixar de lado informações sobre temas ambientais é eximir-se da responsabilidade de colocá-los em evidência entre a população. Bom, se parar e pensar, eu já estou fazendo, né, a articulação do meu repertório com o tema já no finalzinho desse período, quando eu digo que se a televisão deixa de lado essas informações sobre os temas ambientais, ela não está cumprindo esse papel, não está colocando na agenda pública. McCombs e Shaw foi um dos repertórios que nós vimos na nossa aula passada. Lembrando, né, de acordo com eles, a mídia pauta a agenda do debate público. E aqui eu estou usando essa reflexão para dizer que quando a mídia se exime, abre mão, renuncia a expressar na sua programação, entre as suas preocupações, a questão ambiental como uma prioridade, o que acontece? A gente também não vai encarar aquilo como uma prioridade. Aquilo não estará, né, entre os assuntos mais debatidos. Aquilo não estará no cerne da agenda do debate público. Beleza? Então, trouxe aí a frase, expliquei direitinho, né, o que é o McCombs e Shaw. Lembrando que o repertório não é só jogar no texto, eu tenho que explicar ele direitinho. E falei, deixar de lado informações de temas ambientais é eximir-se da responsabilidade de colocá-los em evidência. Vamos ver a frase final, encerrando o meu parágrafo e fazendo essa costurinha aí explícita com o tema. Por isso, enquanto as emissoras de rádio, os canais de TV e os jornais ignorarem a importância da transição para hábitos sustentáveis, a população também irá deixar essa prioridade de lado. Então, eu reitero essa lógica, tá, de que sem a atuação da mídia, trazendo para o debate público o tema que está em questão, eu vou ter, né, também uma negligência da sociedade como um todo e, portanto, eu consigo, com qualidade, trazer um repertório, articulá-lo ao meu tema e cumprir a promessa do meu tópico frasal, que é a ideia de que a negligência da mídia com a questão ambiental vai fazer com que a população também não se dê conta da necessidade de mudanças. Filezinho de parágrafo, do jeito que o corretor quer ver, todo mundo em casa. Beleza, gente bonita? Respira fundo, que nós vamos ver um outro parágrafo argumentativo agora de outro tema que não tem nada a ver com esse. Nós vamos discutir corrupção nesse parágrafo.
E mais uma vez, como você vai ver, eu vou mobilizar um repertório relacionado à mídia, relacionado à última aula que nós vimos, tá? Para você ver, repetindo, que acumular conhecimento, senhoras e senhores, não é conhecer um repertório para escrever sobre o tema X ou sobre o tema Y. É aprender a ler o mundo com cada vez mais lentes, com cada vez maior profundidade e, como consequência, ter mais instrumentos, mais material para enfrentar qualquer tema que você vai encontrar no exame. Bom, respira fundo aí, vamos dar uma olhadinha aqui no tópico frasal. Ademais, é fundamental que a mídia cumpra seu papel de denúncia de situações que atentam contra o bem-estar da população. Então, meti um ademais aqui de novo, trata-se de um terceiro parágrafo que eu estou apresentando. E aí o meu tópico frasal é o seguinte, a mídia tem que cumprir o papel de quê? De deixar a população atenta, de alertar a sociedade sobre questões que podem ser contrárias ao seu bem-estar. Bom, como que isso está relacionado com corrupção? Vamos dar uma olhada aí no nosso próximo período. Nesse sentido, de acordo com o jornalista Eugênio Butti, também um dos repertórios que a gente viu na aula passada, a imprensa deve ser o cão de guarda da sociedade, frase chique. Ou seja, seu papel é na linha de frente dos acontecimentos, alertando quando pertinente a população a respeito de desvios de verbas. Ah lá o meu tema aparecendo. Então, peraí, a televisão é o cão de guarda da sociedade. Ela tem que estar ali alertando a gente quando tem um risco. Então o papel dela é, entre outras coisas, alertar a sociedade a respeito, de problemas relacionados à corrupção, de crimes, como desvio de dinheiro público. Beleza, aí eu vou para a articulação com o meu tema. Tal tarefa tem sido cumprida em alguns casos, a exemplo da ampla cobertura dedicada à operacionalização do chamado orçamento secreto, que distribuía verbas sem qualquer transparência e fiscalização a parlamentares. Eu exemplifiquei como que isso é mostrado. Eu exemplifiquei como que é esse processo de a mídia trazer para jogo, de a mídia explicitar um caso de corrupção. Falando de um caso de corrupção recente e, portanto, mostrando conhecimento de mundo, conhecimento de atualidades e fazendo com clareza a articulação entre o repertório que eu acabei de apresentar e o meu conhecimento sobre o tema específico de corrupção. Vocês estão vendo que eu estou usando um repertório de mídia e estou articulando bonitinho? Vocês estão vendo mais do que isso? Que eu fiz uma estruturação em que eu apresentei a minha ideia inicial no tópico frasal, fundamentei com o repertório, costurei com o tema? É isso que o Enem quer ver. Aí no final ficou aqui em vermelhinho, mas poderia ser azul também, é só o finalzinho, o fechamento, não é um repertório novo, eu termino. Entretanto, é preciso ampliar a vigilância midiática para denunciar e coagir a prática das diversas faces da corrupção. Então, eu defendo aqui nesse parágrafo que a mídia seja mais atuante. Para quê? Para vigiar e para impedir que aconteçam novos casos de desvios de verba. Aleleque! Nada mal, senhoras e senhores. Vimos aqui, então, mais um parágrafinho. Vamos ver mais um? Para a gente poder ficar aí 100% na manha? Nosso tema agora, é manifestações. Manifestações democráticas, manifestações em favor de uma determinada pauta. O que nós temos aqui, para poder analisar num parágrafo sobre esse tema? Meu tópico frasal. Paralelamente, a cobertura midiática pode construir uma opinião negativa entre a sociedade diante de manifestações legítimas. Eu estou dizendo que se a cobertura midiática agir de determinada forma, ela pode pegar uma manifestação que é legítima e pode pintar essa manifestação como algo negativo. Então ela pode construir uma opinião pública ruim em relação a essa eventual manifestação. Vamos trazer aqui um exemplinho. Como exemplo, pode-se citar a atuação da televisão e dos jornais por ocasião das Jornadas de Junho, protestos iniciados em 2013 contra o aumento da passagem do transporte coletivo. A gente comentou brevemente sobre isso também na nossa aula passada. Lá em 2013, de cara, a televisão, caiu em cima das manifestações, As chamadas Jornadas de Junho ou Revolta do Vinagre, Cada um dá um nome. Jornadas de Junho foi o nome que ficou mais consolidado. Então, a televisão de cara começou a criticar esses protestos. E aí eu aponto aqui, a atuação da televisão, cito, o exemplo da atuação da televisão nesses protestos em particular. E eu vou fazer a articulação. De início, os meios de comunicação trataram os manifestantes como vândalos e desocupados, criando uma impressão pejorativa e falseada dos protestos. Então, fiz a articulação com o meu tema, a articulação com a minha discussão. Olha aí, já trazendo como que a televisão fez esse tratamento e como que
de certa forma, a gente vai ter uma marcação negativa da opinião pública com relação às manifestações. Claramente articulado o repertório relativo à televisão com o repertório, com a discussão central, que é manifestações, protestos. E eu trago mais um repertório para aprofundar ainda mais o meu argumento. A esse respeito, o teórico Walter Lippmann afirmava que tal atitude revela o potencial da mídia de moldar a opinião pública por meio da criação de estereótipos. No caso, considerando os militantes como depredadores, os quais criam a percepção simplificada e imprecisa de fenômenos sociais como manifestações democráticas. Lembrando que a gente viu o Walter Lippmann vai falar exatamente isso, né? Que a mídia tem uma influência na opinião pública e muitas vezes essa influência se dá justamente a partir da determinação de estereótipos. Então, veja, eu trago o exemplo da jornada de junho, falo que eu tenho atuação midiática para transformar, né, a imagem dessas pessoas em vândalos, reforço esse potencial da mídia de mudar a opinião pública por meio do estereótipo, citando Walter Lippmann e articulo, portanto, com precisão o repertório que eu trouxe à discussão que está sendo colocada em pauta, que é a de manifestações. Atendo de maneira adequada ao tópico frasal que eu apresentei no iniciozinho da minha argumentação, ou seja, filezinho de parágrafo. É isso que o corretor quer ver e é isso que você vai escrever quando você chegar para fazer a sua redaction. Senhoras e senhores, obrigado por estarem conosco até aqui. Se você ainda não assistiu às aulas desse curso desde o início, cara, acompanha do início ao fim, porque aqui tem todos os detalhes que você precisa. Cada parte da estrutura da redação vai ser contemplada. Tem repertório para você escrever sobre qualquer tema e tem muito mais. Aqui embaixo você consegue clicar e acessar o e-book com as redações que eu e a professora Aline Bessa fizemos nos Enems anteriores com os comentários, falando o que a gente errou, o que a gente acertou, o que ficou de bom ali na redação e por que a gente consegue tirar sempre acima de 960 com um texto estável e garantindo as notas de excelência. Se você quiser levar sua redação para um outro patamar, contrate o nosso serviço de correção personalizada, que é Pitelzinho, com eu e a professora Aline mandando áudio para você explicando cada um dos detalhes dos seus erros, com acesso por WhatsApp a nós dois para você tirar suas dúvidas. E senhoras e senhores, se você gostou dessa aula, curte aí, comenta, compartilhe, mande para os seus amigos e continue conosco. É nóis que voa, bruxão! Um beijo, um queijo e até a nossa próxima aula.